E aí, pessoal, boa noite, Maranata. Não sei se estão me ouvindo aí, se alguém puder dar um sinalzinho assim, ok, pastor, estou te ouvindo, beleza, estão me ouvindo. Maravilha, viu? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aí da nossa trimestral da Escola Sabatina Jovem, é isso mesmo, viu? É uma novidade aí que a gente pretende iniciar agora, mas continuar aí ao fim de cada trimestre, né? Agradecendo a Deus pela bênção da lição que está terminando, mas já nos preparando para um novo trimestre, para uma nova lição, para um novo tema e para novos desafios e alegrias que a Escola Sabatina Jovem traz aí para todo mundo que participa, que se envolve, né? Afinal de contas, estamos falando aí do coração da igreja, né? É isso mesmo, viu? Coração da igreja. Sejam bem-vindos aí, nossos líderes de jovens, nós temos distritais, regionais. A galera, na verdade, vai chegando, né? Tem um grupo que acaba não conseguindo por causa de aula, né? Muita gente na faculdade. Por isso, antes de começar oficialmente aqui, eu já botei para gravar. Depois nós vamos salvar isso aí lá no YouTube. Vamos pegar o link, compartilhar para você enviar para aqueles que não puderam participar, beleza? Para que ninguém perca este primeiro momento aí especial de trimestral, de preparação para o novo trimestre da Escola Sabatina. Será o quarto, né? O quarto e último trimestre do ano. Então a gente vai começar bem aqui com convidados bem especiais, viu? Nós temos já aí com a gente na telinha aberta, pastor João Nicolau, né? João Nicolau, vocês devem conhecer, né? Ele é o nosso MIPS, ele cuida do Ministério Pessoal, do trabalho missionário, né? Da igreja, mas também é o nosso líder da escola sabatina, né? Então ele que cuida aí para que dá os primeiros passos, orientações e cuidados para que esse coração da igreja continue a bater forte e bater por bastante tempo, né? Então, obrigado, pastor João, que além de nosso MIPS aqui, parceiro de trabalho, ele também é nosso amigo aí, pessoal, já de muito tempo. Já jogamos muita bola junto, viu, quando era moleque. Beleza, gente. Temos também aí a Márcia, né? Já está aí com a gente, ajustando a câmera ali, tudo direitinho, né? Ela é líder do Ministério Jovem da Igreja Central de Palhoça, né? E ela é uma líder muito criativa, muito dedicada, comprometida, oferecer e fazer sempre o melhor ali para a classe de jovens dela, né? Em todos os aspectos. Então, ela é nossa convidada aí especial para dar algumas dicas bem importantes aí e bem aí fortes, né, para nossa galera que quer ter uma escola sabatina bem bacana, dinâmica, criativa, empolgante, né, que realmente chame atenção e junte a galera mesmo, né? E nós também teremos aí, não sei se já entrou, talvez não tenha entrado ainda, vai entrar daqui a pouco, o nosso líder da União Sul-Brasileira, né? Pastor Elmar Borges, que todos os dias tem uma postagem aí para quem, né, segue ele aí nas redes sociais, para quem o segue no Instagram, ele tem ali já um esquema bem bacana ali de revisão, recapitulação diária da lição da Escola Sabatina, em pequenos vídeos, que é muito bacana. Então, ele vai estar com a gente também na parte final aqui, dando um recado especial para você aí que passa a lição, alguma coisa mais voltada para o estudo da lição mesmo, beleza? Daqui a pouco ele chega aí e a gente já segue caminho, beleza? Sem demorar muito, né? Eu dei uns 5 minutinhos ali de chorinho, né? Para a gente começar oficialmente, né? E já está quase aí 8h10. Eu só queria fazer essa breve introdução aqui, já vou passar a bola para frente aqui, pastor João, está no outro compromisso ali, mas vai encontrar um espacinho para dar um recadinho para nossa galera. Só que antes é o seguinte, gente, Ministério Jovem, entre tantas coisas, é isso aqui, ó, é Bíblia. É Bíblia, tá? De que maneira, lá em Salmos, capítulo 119, está escrito assim, ó, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta já vem na sequência, observando segundo a sua palavra. Então, para a gente nos mantermos jovens puros e preparados para o reino dos céus, a gente precisa aí, ó, da palavra de Deus. E a lição da escola sabatina, que não é de agora que existe, né? Há de muito tempo,
a nossa lição, ela é um apoio, um super apoio para a gente, então, né, estudar a Bíblia todos os dias, através de vários assuntos, né? E a lição desse trimestre, ó, não sei se você já tem ela aí, se você faz a assinatura ou não, quem sabe o pastor João dá mais uma dica aí sobre a assinatura de lição, viu? É um momento especial agora, estamos aí no Maná, então você não pode ficar sem comida. Você tem que comer, gente, tem que se alimentar. Então, por favor, viu? Tenha a sua lição, faça assinatura. Esse é o tema identidade, né? Olha só o subtema aqui, o subtítulo: Mensagem, Herança e Missão Adventista. Eu já dei uma boa olhada nessa lição, tá? E eu adorei antes mesmo de começar a estudar. Já dei uma lida em algumas coisas, sobre os temas a cada semana, enfim, né, sobre a ideia geral do autor. Inclusive, tem até alguns recursos aqui que você pode, aqui através de alguns sites, ir lá encontrar alguns vídeos que você pode fazer uso aí ao longo do trimestre, né, passando um vídeo ou outro aí, né, que o próprio autor da lição preparou em lugares históricos que ele vai apresentar ao longo do estudo aí, né, do próximo trimestre. Então, é muito bacana, né, a oferta da Escola Sabatina aqui, ó, vai para a divisão centro-oeste africana, né, e aqui, no mapa, é uma região muito carente. Então, faça planos aí, além da sua fidelidade nos dízimos, que eu sei que você é fiel, né, nos dízimos aí, mas também na sua fidelidade para as ofertas, viu? Ofertas missionárias. Olha só os países que a nossa oferta vai ajudar lá no cumprimento da missão, lá no outro lado do oceano. Aqui nós temos Costa do Marfim, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia, Níger, Nigéria, e Gabão, Congo, Chade, Camarões, enfim, é uma série de países que a gente sabe que são países muito carentes, muito necessitados, e a gente pode ajudar essa galera lá a ter um conhecimento melhor da palavra de Deus, beleza? Então, compromisso total aí com a Escola Sabatina, com a lição desse próximo trimestre. Vamos só fazer uma oração e eu já vou passar para o pastor João para dar um recado para vocês, beleza? Feche seus olhos aí. Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela boa maneira como tens cuidado de nós, da nossa família, do Ministério Jovem e da Escola Sabatina. Muito obrigado por este ministério vibrante que nos alimenta e nos fortalece e nos ajuda no crescimento e preparação para o reino dos céus. Nesse momento, estamos iniciando um momento bem especial, uma live que vai nos preparar melhor para termos uma escola sabatina mais criativa, vibrante e que vai realmente assim nos fortalecer espiritualmente. Continue cuidando da gente e abençoando esta live, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, seja bem-vindo aí, pastor João Nicolau, obrigado por encontrar na sua agenda aí um tempinho para essa galera jovem aqui, super motivada em ter uma escola sabatina cada vez melhor, viu? Então, seja bem-vindo, dá o teu recado para a galera aí, viu? É só abrir o teu áudio e dar um recado para a gente. Salve, salve, galera! Maranata! Tudo certinho, queridos? Uma alegria muito, muito grande poder estar participando dessa trimestral. Eu curto demais trimestral e, de maneira especial, através do Zoom, das redes, do online, nós podemos realmente ter uma comunicação rápida, dinâmica, profunda e, com certeza, com muitos, mas muitos resultados. Eu estava olhando aqui, pastor Jorge, nos participantes, já estamos com 42 participantes, é quinta-feira, uma correria excelente, número, Deus seja louvado. Eu dei uma roladinha aqui para poder ver os participantes, conheço boa parte dos participantes das igrejas que nós vamos, dos treinamentos, eu costumo gravar mais ou menos a fisionomia das pessoas. Então, um grande abraço para você do Ministério Jovem, esse Ministério Jovem que é animado, que é contagiante, que não vê dificuldades, que avança. Os pioneiros do movimento adventista foram todos jovens e o movimento chegou em centenas de países. Pastor, uma alegria, viu? Pastor Jorge, eu conheço há muito tempo, nós estudamos juntos no ensino fundamental, né? Estudamos juntos também a faculdade de teologia. O pastor Diógenes, ele sempre foi alguém acima da média, desde na vida acadêmica, desde na igreja, como amigo, como líder, jovem, já era ancião, era um exemplo para a nossa comunidade e é um exemplo de líder aqui na Associação Catarinense. Obrigado, pastor, pelo convite, uma alegria e uma honra
Eu quero estudar também aqui a Márcia. Conheço a Márcia. É como o senhor falou, ela é extremamente dinâmica. Olha, vai vir coisa boa aí, viu? Aguarda aí que tem coisa tremenda. E também uma saudação para o pastor Elmar. Se ele não entrou, está entrando aí também uma outra lenda aí. Já está aí com a gente. Está aí já? Oh, beleza. Um abraço também para o pastor Elmar, uma outra lenda aí do Ministério Jovem. É até difícil falar, né? Com o pastor Diógenes, com Márcia, com o pastor Elmar e com os demais pastores aqui. Eu vi o pastor Rufino, o pastor Elias, pastor Augusto, pastor Felipe Cananem, a galera toda aí em peso com as novas gerações. Amém? Queridos, a juventude da AC é uma juventude fantástica. E não são palavras. Okay? Eu não quero ser prolixo, mas eu quero ser conciso. Né? Eu não quero me demorar, mas quero me aprofundar. Eu não quero ser pragmático, mas quero ser prático. É impressionante. A gente vê o Caleb, a força do Caleb na Associação Catarinense, liderada pelo Ministério Jovem, é tremendo. Eu fico encantado. Nas missões Caleb, eu me coloco à disposição para fazer treinamentos, pregações, e é gostoso ver esse ânimo da juventude. Projeto Maná, juventude bombando, assinando. Particularmente, estou muito feliz com o número de assinaturas. Dizem que lição da escola sabatina é que nem escova de dente, cada um tem a sua, né? Então, queridos, vamos aproveitar esse período, agitarmos a nossa galera, cada jovem tendo a sua lição da escola sabatina. Eu fico impressionado também, amigos, de ver o envolvimento da juventude na Semana Santa. Ano passado, nós fizemos uma dobradinha com vocês, Ministério Jovem, Ministério Pessoal, vocês deram o start missionário do ano, continuaram aí nos domingos especiais e chegaram fortes na Semana Santa. E aquilo que vocês colheram em janeiro, aquilo que vocês plantaram em janeiro, nós colhemos no mês de abril, foi lindo demais. E vejam, esse envolvimento dos jovens na Missão Caleb, na Associação Catarinense, fez com que nós tivéssemos o maior batismo dos últimos anos na Semana Santa. Amém? Ministério Jovem, nós precisamos de vocês, viu? Você que é distrital, regional, líder local, ou está participando, nós precisamos de vocês. Vocês trazem muita alegria, vocês trazem muita força, muito dinamismo. Nós queremos e desejamos que vocês estejam conosco, e o nosso objetivo é dar todo o apoio que vocês precisam. Eu gosto muito do pensamento, pastor Diógenes, que diz o seguinte: o Ministério Infantil forma, o MDA informa, a inatividade deforma, mas o Ministério Jovem transforma. Amém? O Ministério Jovem é realmente fantástico, transformador. Então, eu louvo o nome de Deus pela nossa juventude nota 10.000, classe A da Associação Catarinense. Eu sei que o meu tempo aqui é curto, pastor, eu não quero me delongar, mas essa estratégia, e é o meu último ponto aqui, falando sobre trimestral, é fantástica. Parabéns. Eu penso que não existe ministério jovem fraco como a escola sabatina forte. Ei, líder, diretor, professor, regional, distrital, quer fortalecer o ministério. Vou chegar bem pertinho aqui, né? Eu estou aqui nos estúdios da Igreja do Estreito. Quer fortalecer aí o ministério jovem local? Fortaleça a escola sabatina. A escola sabatina começou em 1852. Todos jovens. Ellen White não tinha nem 30 anos. Jovem, Tiago White ali do lado dela, os demais. E o foco da escola sabatina sempre foi ministério jovem. Veja, você líder, se você trabalhar fortemente na escola sabatina, você vai produzir uma identidade bíblica na sua juventude. Nesse mundo onde verdades absolutas são questionadas, o mundo contemporâneo muitas vezes marcado pelo existencialismo. Na escola sabatina você vai estudar a Bíblia, a identidade bíblica, os livros sendo revistos. Vejam, foi feita uma pesquisa, pastor Diógenes e demais amigos, alguns anos atrás, na divisão norte-americana, que a gente pode aplicar para muita coisa aqui, e quando um aluno, independente da faixa etária, ele vai à escola sabatina, o que ele está esperando, em primeiro lugar, não é exclusivamente uma aula de teologia, mas ele está procurando encontrar amigos, a sua classe, uma família. Quem sabe o jovem, ele se converteu, ele veio para a igreja, deixou muitos amigos lá fora, na universidade, em outros contextos, e quando ele vai para a igreja, ele quer ver, na sua escola sabatina, na sua unidade, a formação de uma família, um grupo, um relacionamento, amizade. Então, vejam, a escola sabatina vai produzir identidade bíblica, vai produzir relacionamento e, terceiro, amigos,
a Escola Sabatina ela vai produzir discipulado. É o melhor ambiente para você discipular os jovens, seja na recapitulação da lição, dando oportunidade, seja a formação de um professor, pastor, de um secretário. É o melhor ambiente para você reunir a galera e potencializar a missão. Parabéns pela estratégia. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma live tremenda. Quero terminar dizendo que nós, da divisão dos adultos, nós vamos esperar quando os jovens eles se formam, nós esperamos vocês aqui na nossa divisão, que é a divisão dos adultos. Mas nós, adultos, queremos dar todo o apoio que vocês precisam e merecem. Tudo o que vocês precisarem. Se vocês tiverem problema com alguma assinatura, se vocês tiverem problema com o sistema, se vocês precisarem de vídeos, nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los. Estamos à distância de um zap. Porque a Escola Sabatina é uma escola de discípulos que prepara os seus alunos para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer, uma alegria. E Deus continue guiando, abençoando essa live poderosíssima. Um abraço. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí, pastor João Nicolau, essa lenda viva aí, viu, da Associação Catarinense, que tem feito um trabalho extraordinário aí frente ao Ministério da Escola Sabatina como um todo, né, aqui na nossa associação. Obrigadão, amigo. Deus te abençoe muito aí, viu? E agora vamos na sequência aí, que a gente quer tentar terminar ali dentro de 1 hora, talvez passar um pouquinho só, mas esse é o nosso esquema, viu? Nossa próxima convidada já está aí com a gente desde o começo, né? Ela se preparou bem aí para esse momento, né? Eu conheci a Márcia aí no contexto já da Escola Sabatina, né? Participando ali na Igreja Central de Palhoça, ela é líder jovem ali e super dedicada a fazer com que a Escola Sabatina seja realmente, assim, muito criativa, vibrante, interessante, né? Que é o que a gente também quer, né? E o jovem também deseja isso, né? Uma escola sabatina vibrante. É claro que para tudo que você vai fazer, que realmente marque, seja diferenciado e que realmente chame atenção e que possa de verdade, assim, fazer a diferença na vida das pessoas, dos jovens, você tem que ter um pouco mais de trabalho, tem que se dedicar um pouquinho mais. Talvez dormir um pouquinho mais tarde, pesquisar um pouquinho, conversar com outro, arrumar uma graninha aqui para poder investir na compra de uma situação ou outra, procurar gente aí criativa, gente cheia de talento que possa te ajudar a recortar, a colar, a serrar, a pregar e a preparar as coisas, né? Então, vá se cercando de gente, né, talentosa para que você possa realmente aí conseguir desenvolver esse aspecto legal da Escola Sabatina, beleza? E a Márcia, então, vai entrar agora. É só abrir teu áudio, Márcia. Seja bem-vinda aí, querida. Obrigado pela parceria, por aceitar este convite para estar com a gente e pode ir compartilhando aí tuas ideias, né, daquilo que você tem feito, né? E também daquilo que você já está preparando aí para esse novo trimestre que está entrando, né? Beleza? Seja bem-vinda, querida, contigo. Obrigada, pastor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês que eu gosto sim. Eu falei com o pastor Diógenes, sempre que eu vou numa igreja, eu vou logo olhando a sala, olhando tudo para sair catando as ideias, né? Assim, o que dá certo num lugar pode dar certo no outro. A gente vê a nossa realidade, né? Mas a gente consegue compartilhar as ideias. Então, esse eu acho que é o objetivo de a gente estar fazendo isso, né? É a gente crescer juntos, né? Eu não faz assim tanto tempo que eu estou dentro do Ministério Jovem, né? Mas é um ministério que eu me apaixonei demais. Aqui na Central da Palhoça, trabalhei um pouco lá também no sul da ilha, em Campeche. E assim, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem feito, né? Eu sei que em todos os lugares tem gente talentosa e quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus nos usa. Mas aí, o que eu falo assim, o que vai dar certo numa escola sabatina? Primeiro, começa com o professor. Eu acho que se a gente for realmente apaixonado por esse ministério, colocar nas mãos de Deus, ele vai... Mas assim, ó, a comissão escolhe ou o diretor jovem te escolheu para você ser professor, diretor da escola sabatina. Isso não basta. Se você quer realmente fazer a sua escola sabatina dar certo, você tem que comprar essa ideia. Tem que vir aqui, ó, de dentro do seu coração. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você tem tanta ideia? Às vezes eu não tenho tanta ideia, mas eu procuro as ideias, que tudo que a gente quer, a gente vai procurando, a gente consegue. Então eu vou atrás, eu fico imaginando o que pode dar certo. Vai vir uma lição agora. Aí eu fico pensando, vou lá, olho, daquele tema, qual que é o cerne daquele tema, o que eu posso fazer de prática, né? Então, o pastor João Nicolau falou, a gente de pessoas aí com ideias também, porque a gente não é sozinha.
Eu não sou sozinha aqui na minha igreja, no meu ministério, na Escola Sabatina, tem o meu braço direito, que é o meu esposo aqui, ele está sempre, eu tenho as ideias, ele tem a mão de obra, ele vai lá, faz, ele constrói, pega madeira, pega pedra, e é todo mundo junto. Então, o que eu vejo, assim, a gente construir nos jovens essa identidade que é o que a igreja vai trabalhar nesse trimestre, né? É realmente fazer eles se apaixonarem por esse ministério, né? E eu vejo um ponto forte a gente desenvolver a amizade, porque a gente gosta de estar onde a gente se sente bem e nada melhor que entre amigos, né? Então esse foi um dos pontos que eu me propus a fazer quando assumi aqui, porque a gente veio pós-pandemia, onde todo mundo ficou isolado nas suas casas, e depois como trazer esse jovem de volta, né? E foi nesse contexto, assim. Então, vamos, primeiramente, fortalecer dentro e depois a gente vai espalhar essa mensagem. Porque se a gente não tiver um ministério forte, não adianta você ficar marcando ação missionária todo sábado, não dá certo. Então, primeiro, eles têm que estar fortalecidos aqui. E foi isso que a gente fez, fortalecer as amizades, sim, elas são importantes. Os discípulos que andavam com Jesus eram amigos de Jesus, né? Então, a gente gosta de estar aí onde a gente se sente bem. E a escola sabatina, ela tem que ser mais do que só essas 4 paredes, né? Hoje eu vim aqui, estou aqui na nossa sala jovem. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente fez, que deu certo e que pode dar certo aí para você também. Pastor, o senhor quer colocar aí a apresentação, que eu vou mostrando e a gente eu vou falando um pouquinho. Aí, Eu pronto. coloquei algumas fotos para vocês. Pode ir passando, pastor, do que a gente fez. Eu vejo assim, como que a gente faz para desenvolver essa amizade, eles querem estar sempre juntos? Primeira coisa, é comida. Onde tem comida, tem jovem, estão felizes, estão descontraindo, estão criando laços, né? Porque eu vejo assim, o que a gente gosta de fazer? A gente tem que ter experiências, né? Que marcam a vida da gente. Então, a gente precisa de ter experiência. Nada melhor onde tem comida, né? Então, aqui na nossa classe, começou o trimestre, a gente faz um café da manhã. Quando tem uma data especial, a gente faz um café da manhã. Então, a gente está sempre comendo, né? A gente está sempre comendo. Pode passar. O próximo. Então, ó, outro ponto que a gente sempre tenta fazer na escola sabatina é algum tipo de dinâmica, dependendo da lição, o que encaixa, o que faz sentido naquela semana. A gente faz diversas dinâmicas. E pela foto, você pode ver, gente, são coisas simples e olha a felicidade das pessoas. Isso marca, isso traz experiências, né? E tudo de acordo com a lição. Que muita gente pode pensar assim: ah, não, jovem só faz festa, faz só bagunça. Não, mas depois tudo tem a gente reflete sobre aquilo, então várias dinâmicas. Pode passar o próximo. Então, ó, coisas simples, ó, é o jovem desenhando, eles discutindo, eles participando, né? Que quando ele faz parte do processo, ele se sente melhor também. Olha aí, ó, brincadeiras, jogos, pode ir passando. A gente sempre procura trazer alguma coisa diferente, ó, isso aí, quem responde mais rápido. E jovem gosta de disputa, né? Pode passar o próximo. Outra coisa que a gente fez aqui na nossa classe, e faz de vez em quando, é entrevista. A gente começou, porque depois da pandemia veio muita gente nova. Então, a gente começou a fazer um quadro na nossa escola sabatina, que foi entrevistar alguns jovens, né? E até essa foto aí é quando o pastor Diógenes veio visitar a nossa classe, ele foi entrevistado aqui. Isso é legal, né? O pessoal descontrai, a gente faz as perguntas. Se você conhece, porque às vezes aqui só... Oi, tudo bem? Tem gente que não participa da lição, você não sabe de onde que veio, como que faz, então isso ajuda a desenvolver a amizade também. Outra coisa, ó, uma coisa importante, fazer escola sabatina fora da igreja. Isso é um ponto que a gente sempre procura, a cada 2 meses a gente fazer. Isso daí foi lá no Vale da Utopia. Pode passar a próxima foto. A gente fez a trilha no sábado de manhã, a gente fez a escola sabatina lá, um piquenique, outras fotos aí, ó, no Emosc, a gente fez, depois a gente sempre faz um piquenique lá no Emosc. Enquanto um grupo está fazendo a escola sabatina, os outros vão fazer a doação e depois a gente vai para um parque, a gente faz piquenique. Pode passar. Ó, uma escola sabatina, essa daí, foi na casa de um amigo nosso aqui da nossa classe. Ele estava assim, não conseguia vir à igreja direito, tinha um filho pequeno, e a gente foi fazer escola sabatina lá
na casa dele. Foi muito bom, a gente depois fez um almoço. Então, esse tipo de escola sabatina, ela é bem descontraída, o pessoal participa e isso une bastante o grupo, faz muita diferença. Ao fazer programas também em outras igrejas, sei, foi em outra cidade lá em Maruí que a gente fez um programa lá, a gente fez de manhã toda a programação e fizemos também toda a programação à tarde também. Então o grupo saiu em instrução e tem dado muito resultado. Olha só, e dentro da sala também a gente pode usar alguns recursos didáticos, né? Alguém pode assustar aí olhando essa foto, né? Olha, que é isso? Um monte de fantasma. Vocês vão lembrar da lição do ano passado, que acho que foi do ano passado ainda, sobre imortalidade. Então, eu quando começo o trimestre, eu gosto assim, de fazer alguma coisa diferente, né? E quando veio esse tema imortalidade, não tem como você não pensar em fantasma, em alma penada, né? Então, a gente preparou a sala aqui, colocamos uma luz mais escura, colocamos aquele sonzinho assim, né? E pode passar outra foto aí, tem mais uma dessa, eu acho, olha só. E ninguém entrou assim, foi chegando, entrando lá. A gente deixou todo mundo lá fora e todo mundo entrou junto. Então, quando abriu a porta, foi aquele baque, assim, né? E foi muito legal a reação. Eu tenho vídeo disso aí, foi tocando aquela musiquinha, o pessoal olhando assim. Nossa! Aí tem gente que, por exemplo, se só olhar a imagem vai falar: nossa, o que é isso? O que é a professora está fazendo enlouquecer? Não, e daí depois a discussão, o que o mundo mostra imortalidade, o que a gente pensa, como que a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, e foi um trimestre super legal e aprofundado, né? Pode passar o próximo. E, ó, gente, tem gente que fala assim, olha, que eu não fui disciplinada até agora, acho que não vou ser mais. Porque até vestida de bruxa eu já vi passar a lição, porque era uma lição que estava falando sobre maldições, né? E daí, o que a gente vai fazer diferente para chamar a atenção? Então, fiz isso aí com uma varinha mágica, e às vezes a gente pensa, né, que Deus é assim e está lá, e foi muito legal. Olha aí, uma falou sobre dinheiro, alguma coisa, eu comprei dinheirinho, ó, e não custa muito, R$ 3, enchi de dinheiro e fui colocando ali, e isso tudo chama atenção, né? E a gente pensa assim que jovem não gosta dessas coisas, mas parecem crianças, eles amam essas coisas diferentes. Olha aí, ó, o ano passado também teve uma lição que falou sobre fé e obras, e a gente fez um julgamento, me vesti aí de juíza, e a gente fez, de um lado teve um rapaz que representava a fé, o outro representava as obras, e a gente fez uma discussão e foi muito legal. Então, são coisas que não são difíceis de fazer e que dão muito resultados. A outra foto, um pouquinho antes ainda, eu estou num muro. Eu fiz um muro de pedra, que foi uma lição que falou que a gente às vezes fica em cima do muro, né? De que lado você está? Você tem que tomar uma decisão, né? Então, estava lá 11 horas da noite na sexta-feira, a gente catando tijolinho na rua para fazer um muro, né? Então, é isso aí, pode passar, pastora, próxima. Aí os meninos representando a fé e a obras, pode passar o próximo. Uma que a gente tem usado agora nesse trimestre são perguntas do Kahoot, então todo sábado a gente faz uma recapitulação rapidinho da lição com 5 perguntinhas, dá uma premiação ali para os 3 primeiros colocados e está valendo pontos cumulativos para o final do trimestre. Esse trimestre está valendo um rodízio de pizza para o primeiro lugar. Então, são essas coisas que estimulam bastante os jovens, né? Pode passar o próximo. E a decoração da sala também influencia nessa dinâmica toda da escola sabatina. A gente, quando tem um ambiente acolhedor, gostoso, a gente se sente mais à vontade, tem vontade de ir, né? Então, aqui a gente não fez muitas coisas mirabolantes, não, coisas simples. Aqui a nossa sala jovem, antigamente, a gente tinha puffs. A nossa sala começou a crescer tanto, que a gente teve que achar um jeito de caber mais pessoas. O jeito foi fazer essa arquibancada. Então, nós recebemos uma doação de madeira, meu esposo, ele mesmo que fez, a gente veio, pintou a sala, e cada um ajudando um pouquinho. E a gente foi fazendo essa logo aí do Ministério Jovem. Foi a gente que fez mesmo, com papelão, com EVA, e ficou lindo. Então, não precisa, às vezes, de tanto dinheiro para a gente conseguir fazer, e deixa o ambiente muito aconchegante. Pode passar o próximo. Olha aí, esse aí foi no programa Dia do Jovem Adventista. Então, a gente usa as coisas
que referência ao nosso ministério, né? A camiseta, a gente fez uma exposição de camisetas do Ministério Jovem. Olha, ali dá para ver que eu tenho caixa, ó. Eu sou a mulher da caixa de papelão. Eu saio no mercado, não posso ver uma caixa de papelão que eu já levo para casa. E aí, eu fiz os símbolos dos jovens com caixa de papelão, e é isso que a gente usa na decoração aqui das nossas atividades. Olha só, de madeira, papelão, os símbolos dos jovens aqui, eu imprimi, colei em umas plaquinhas GVA e a gente fez. Pode passar, pastor. Isso aqui já é a decoração da outra sala, que de tanto que o nosso ministério cresceu, a gente teve que dividir. E a gente agora tem a classe Jovem Mais, e essa decoração é da classe Jovem Mais. E a gente usa, ó, essa aqui é a sala. A gente usa a cozinha da nossa igreja, porque não tinha mais sala para usar. A gente usa o espaço da cozinha. Então, é uma sala jovem que a gente monta e desmonta. Todo sábado de manhã, eu chego mais cedo, eu monto a sala, depois a gente desmonta. Na próxima apresentação tem como é a cozinha, vocês vão poder ter uma ideia. E essa daí é um pouco da nossa galera jovem aqui. Pode finalizar essa apresentação, então, pastor. Aí deu para ter uma noção, né? Então, de tanto que cresceu, a gente teve que dividir. Que não cabia, a gente fez a arquibancada, mas não cabia, era mais de 50 jovens e a gente teve que dividir. Isso é uma bênção. Muito bom. Mas o tempo passa, né? Então, gente, é isso. A gente tem que, assim, correr atrás. Igual o pastor falou, a gente gasta mais do nosso tempo, a gente gasta do nosso dinheiro, mas quando a gente faz as coisas por amor, isso traz uma satisfação tão grande. Eu dou risada que meu marido dá uma risadinha aqui, né? Porque ele participa de tudo, né? A gente não consegue fazer sozinho. Quem está com você tem que ser apaixonado por isso, vai por tabela, né? Mas eu digo assim, a gente enfrenta desafios, não é sempre um mar de rosas. Tem gente que às vezes vai te criticar, vai te interpretar errado, porque são pessoas. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é para quem a gente faz as coisas, né? Então, eu tenho isso no meu coração que eu faço para Deus. Então, eu tenho que fazer o meu melhor, porque eu estou fazendo para Deus. E eu quero que esses jovens enxerguem isso, né? E tenham também esse amor. Só que a gente só vai fazer com eles se eles sentirem na gente. A gente vai transbordar, a gente vai contagiar. Entendeu? A gente só na teoria a gente não vai conseguir. Se você for escolhido para ser professor ou diretor jovem, e você está ali naquela obrigação, ou você só pega, o que eu vou fazer na lição na sexta-feira, aí tem coisas que às vezes, podia ter feito, mas agora não dá tempo de comprar isso, não dá tempo de fazer aquilo. Não, a gente tem que realmente respirar esse ministério, e quando você se deixa envolver por tudo isso, gente, isso aí transpira. Quem está do lado de você vai ser contagiado, e aqui o meu jovem já sabe, eles não fogem. Se eu marco alguma coisa, eles não têm. Eu uso o WhatsApp aqui, o nosso grupo é bem ativo. Então, eu marco alguma coisa, não pode ir, eu vou lá no particular, porque você não colocou seu nome na lista, está acontecendo alguma coisa? Você tem algum compromisso ou você não tem dinheiro? Porque às vezes tem que pagar, né? Se a gente fez uma noite a batata frita lá em casa, era R$10, então comeram batata frita, não tem dinheiro? Paga depois, vê outro jeito, mas não pode faltar. Então, o líder, quem tá ali, tem que ter essa visão, assim, tem que estar, eu falo assim, como já sou bem mais velho que eles, né? Falo assim, eu sou igual aquelas galinhas com os pintinhos tudo embaixo das asas, né? E eles sentem isso. Tem alguns que devem estar assistindo aí, eles sabem. E assim, a gente criou aqui, pastor, uma família. E quando a gente desenvolve isso no ministério, esse senso de família faz toda a diferença. A gente não pode ser só vir aqui na escola, sabatina no sábado, e terminou e tchau, e você não tem contato mais com eles durante a semana, você não sabe o que passa com eles durante o dia. O que acaba? Eles vão saindo. Eu falei, então, a gente foi construindo isso, passou já fazem 2 anos, e tem dado muita diferença. Então, é isso. Paixão pelo ministério, saber para quem você está fazendo, e Deus vai dando as ideias, e a gente tem o Pinterest aí também, que ajuda muito. Então, assim, tá aí buscando, né? Tem mais, mas vamos lá. Tem mais uma apresentação sua aí, né? Na sequência agora, né? Desse trimestre. E eu fiquei tão feliz que esses dias eu falei para os meus jovens aqui, gente, a gente precisa saber de onde nós viemos, para a gente saber o que nós estamos fazendo hoje aqui. E às vezes muitos jovens não conhecem a nossa real história, né? E eu não sabia, ainda não sabia dessa lição. Eu não tinha comprado ainda a lição, já faz alguns dias, né?
E eu falei, nós vamos fazer uma série de estudos. Eu pensei no final de semana, e dia 22 de outubro cai num domingo. E aqui na nossa igreja a gente tem um domingo por mês, domingo jovem. E o nosso domingo jovem é no 22 de outubro. E eu falei, nesse domingo jovem de outubro, nós vamos contar um pouquinho dessa história do 22 de outubro. E eu não sabia ainda dessa lição. E a gente está montando uma peça aqui para apresentar para a igreja e tal, né? E quando eu peguei essa lição, eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, a gente está muito conectado, né? Porque veio essa lição assim na hora. Tudo é inspirado e Deus sabe de todas as coisas, né? E aí a cabeça já começou a fervilhar, né? O que vamos fazer? E aí tem aqui algumas ideias para vocês, o que eu pensei que a gente tem que trabalhar olhando a lição e o que eu sinto necessidade nos jovens, né? É os jovens saberem de onde eles vieram, porque se a gente não conhece a nossa raiz, a gente não sabe o porquê, por que eu estou fazendo isso, por quê? Né? Eu falo assim, se os nossos pioneiros vissem como estamos lidando com tudo que eles construíram, eles ficariam muito tristes. Porque eu sempre falo para os meus jovens assim, quando a gente tem tudo na mão, a gente não dá valor. E a nossa geração cresceu tendo tudo isso, e às vezes eles não dão valor porque eles não sabem como que tudo isso começou, né? E essa lição vai tratar sobre isso. Então, eu já montei aqui na sala, vocês podem ver algumas coisas assim. Quer passar o slide aí, pastor? Passa rapidinho, que meu tempo já acabou, eu acho. Então, eu pensei assim, em a gente... Só um pouquinho aqui, deu uma Tá. falhinha A aqui. gente mostrar para eles como que tudo isso começou através como se fosse um filme, né? E veio na hora essa ideia na minha cabeça de um filme, mostrar como que foi. E aí, ó, tem ali, ó, eu imprimi algumas fotos e fiz essa decoração. E da parte de baixo são fotos de ações missionárias que a gente fez. Então, tem fotos dos pioneiros lá em 1844, aí eles começaram. E embaixo são fotos de ações missionárias que os nossos jovens têm feito. E coloquei hoje, nós terminaremos. Então, esse é o conceito que eu vejo que a gente vai desenvolver nesse próximo trimestre. Saber de onde nós viemos e ter consciência de que nós também fazemos parte dessa história. Pode passar o próximo, pastor. Então, eu coloquei, ó, ainda está em fase de acabamento essa câmera que vai ficar aqui, para eles terem uma noção de que a nossa história ainda está acontecendo, né? E vocês podem ver aí pendurado o rolo dos pioneiros, né? E pode passar o próximo, pastor. Ali no cantinho, vocês podem ver, tem o outro rolo de filmes, são com os nossos jovens, para eles perceberem que eles fazem parte da história também. Pode passar o próximo. Aí vocês vão ter uma visão geral ali da sala, mais ou menos. Então, essa foi a ideia, de eles conhecerem um pouquinho dos nossos pioneiros. Pode finalizar aí agora, pastor. Eles conhecerem essa história, da onde a gente veio, e assim, o que eu pensei que a gente pode fazer? O que eu já comentei com alguns aqui na sala. A cada sábado do trimestre, eu vou trazer um pioneiro, uma pessoa da igreja vestida de um pioneiro, e a gente vai fazer uma entrevista com essa pessoa, e os jovens vão poder conhecer o que ele contribuiu, como que foi. Então, você pode fazer aí, pega uma vestimenta, caracteriza alguém todo sábado, já faz as perguntinhas, faz um resuminho, e já a pessoa já ensaia ali, 5 minutinhos, 8 minutos, e fica uma coisa didática, porque a gente pensa, professor, que os jovens não gostam disso, mas eles são como crianças. Olha, a gente traz um docinho, um pirulitinho, qualquer coisinha, valendo isso, eles se matam aqui para responder primeiro e coisa e tal, e a coisa que pega fogo, né? Então, o que a gente pode fazer? Entrevistas para que eles possam conhecer quem veio antes, né? Então, é mais ou menos isso aí, saber de onde nós viemos. Aqui ainda está em fase de acabamento, ó, não deu tempo, mas depois eu posso mandar foto, ó. Até uma claquete que ainda falta terminar aqui, colocar quem é o autor dessa história. Cada sábado pode colocar aqui. Depois eu posso mandar foto quando ela estiver prontinha, né? Então, são coisas simples, assim. Ó, aqui eu mandei imprimir a capa da lição e em folha A3 e vai ficar aqui como um item também. Então, são coisas simples que a gente pode estar fazendo. Então, nesse trimestre, é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando, né?
Não sei, pastor, se era isso, se alguém quer fazer alguma pergunta de repente, mas eu acho que o tempo já Nossa, foi. bom demais, Márcia. Excelente, viu? E lindas ideias, né? Na verdade, as ideias do que você já fez já serve de inspiração para eles, né, ajustarem alguma coisa na sua classe e tal. E o que você está fazendo agora, eu gostei demais, né? Eles começaram, nós terminaremos primeiro com as fotos dos pioneiros, né? E realmente a faixa média de idade ali, como o pastor João falou, era uma galera muito nova, né? 20, 25 anos, então era uma galera jovem, né? E ali, então, eles começam e a gente, depois as fotos do pessoal e da igreja, dos jovens atualmente, né, nós vamos terminar, né? Então, ficou muito bacana, todas as ideias aí que você está desenvolvendo, olha, parabéns, viu? Arrebentou. E quem não anotou essas ideias vai ter a bênção de que essa live está gravada, viu? Ela está sendo gravada. Então... Um pouco, pastor. Mas assim, ó, depois pode compartilhar o meu WhatsApp. Quem quiser pode, a gente pode trocar ideia. Se quiser, e o pessoal, a gente pode até criar um grupo da Escola Sabatina Jovem da Associação, e ali a gente pode trocar ideia, que eu acho que isso é muito válido, né? Boa ideia. Porque aí todo mundo cresce, né? Então, eu estou à disposição aí. E assim, gente, não tem mágica, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, de onde você tem tantas ideias? Sim, eu procuro, a gente tem que pensar, para e pensa, e Deus vai colocar, e a internet está aí para ajudar, e a gente pega uma ideia daqui, incrementa dali, e Deus dá inspiração, assim, quando a gente coloca nas mãos dele. Então, sempre lembra disso, para quem nós fazemos e o porquê nós fazemos, né? Show de bola. Querida, parabéns por tudo que você tem feito aí e por se preparar e apresentar aí uma aula excelente aí de dicas ótimas, práticas, né? Para que a Escola Sabatina continue sendo aí criativa, dinâmica, interessante, né? Tem que ser interessante. E a forma como você está fazendo aí, sem dúvida alguma. Gostei muito dessa ideia aí que você apresentou aí de a cada sábado vestir alguém de pioneiro para entrar e de repente fazer uma entrevista com essa pessoa. Tá, quem é você? Qual é o seu nome? Meu nome é Thiago White. De repente, pá, dá uma direção, né, na conversa ali e tal, sobre para o pessoal conhecer os nossos pioneiros, né? E eu gosto muito de uma frase, tem um ditado muito famoso que diz o seguinte, ó, aqueles que bebem a água não devem esquecer daqueles que cavaram a fonte. Adoro esse ditado. Então, olha só, repito, aqueles que bebem a água não devem esquecer daqueles que cavaram a fonte. Hoje nós temos uma igreja tudo bem prático, tudo bem pronto, tudo bem certinho, mas quem cavou a fonte lá no passado teve que botar a mão na pá, na picareta, né? Foi trabalhoso organizar essa igreja, deixar tudo como está. Então, lembrar dos pioneiros da nossa história, valorizar a nossa origem, fortalecendo o presente e trazendo esperança e bênção para o futuro também. Querida, arrebentou. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Depois a gente vai compartilhar teu WhatsApp ali para quem quiser, nos grupos regionais, distritais, e é só você ir atrás dessa galera aí que você vai conseguir o WhatsApp dela para trocar mais alguma ideia. Beleza? Valeu, Márcia. Obrigadão, querida. Até mais. Gente, agora vamos pro nosso chefe aí para encerrar a nossa noite, né? Já aprendemos muito, já teve muita coisa bacana aqui. E agora vamos aí chamar o pastor Elmar Borges. E ele está por aí, aqui. brother? Tá? Boa noite, pastor Omar. Aí sim, hein? Eu pensei, eu vou falar para a galera de Santa Catarina, eu vou colocar um fundo aqui para, assim, né, para dar aquela combinada com Santa Catarina. O que vocês acharam? Excelente, viu? Se fosse a live de dia, ficava melhor ainda, mas como é a noite... Então, eu ia até falar assim, né? Só se tá numa praia aí no Japão, né? Em outro lugar aí, né? Eu ia falar assim, ao fundo temos bombinhas, entendeu? Mas não dá, né, cara? Pelo horário, né? Não, Bombinhas é muito mais bonito que essa praia que tá no fundo aí, tá louco, muito mais. Nem se compara, né? Show de bola, amigo, seja bem-vindo, viu? Obrigado por tirar esse tempinho para estar com a nossa galera aí, né? Escola Sabatina é muito importante aí para o Ministério Jovem que se fortalece, né? Uma galera que se prepara aí para o céu. Então, você já deve ter ouvido um pouquinho do pastor João Nicolau, a Márcia arrebentou aí com dicas muito legais, né? No contexto geral da Escola Sabatina e tudo mais. E agora as dicas para esse trimestre, né? Uma lição especial, né? Identidade, fala sobre nosso fundamento, nossa história, nossa origem, né? E tudo isso é muito bacana para a gente que está aí desenvolvendo o trabalho na igreja, né? Pastorzão, fica à vontade aí, seja bem-vindo. Agora é contigo aí, dá umas dicas aí para nós. Ok, parabéns, pastor Diógenes, pela iniciativa, né? A gente está incentivando os departamentais para que pelo menos uma vez aí, antes do começo de um novo trimestre, a gente tenha um bate-papo como esse. Daí, parabéns para vocês que estão aqui assistindo. Eu, assim, olha, eu vou pegar algumas partes do que a Márcia falou,
Porque, na verdade, é o seguinte, né? Ela falou antes de mim, e aí eu acho que ela viu o que eu ia falar, entendeu? É a única explicação, entendeu? Porque eu ia falar e daqui a pouco ela falou na frente, eu falei assim, tá, e agora? O que eu falo depois dela, né? Não sobrou muita coisa. Mas eu queria trazer aqui, eu queria destacar algumas coisas que ela falou e depois colocar um detalhezinho a mais, ok? A primeira coisa é o seguinte. A Márcia, juntamente com o marido dela, e ela falou várias vezes, ela tem uma equipe, tá? Mas uma pessoa fez a revolução e a diferença na igreja. Uma pessoa. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso claramente. Por exemplo, Neemias. Neemias foi um camarada, no livro de Neemias é maravilhoso. Durante séculos, os caras tentaram levantar o muro e ninguém conseguiu fazer nada. Ele chegou lá e falou assim, rapaziada, vamos organizar e vamos para cima. E deu certo, 52 dias, o que ninguém conseguiu fazer em centenas de anos. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria colocar aqui é que a escola sabatina da Igreja da Márcia não estaria sendo o sucesso que é se ela não colocasse no coração dela a certeza de que ela pode, a certeza de abençoar e também querer pagar o preço. Então, às vezes, pastor, a gente quer que uma classe ela seja linda, maravilhosa, a gente fica falando assim, tá, e quem vai fazer? Cara, não pergunta quem vai fazer. Fala assim, eu vou fazer. Então, eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é de uma pessoa que queira de verdade em cada igreja da Associação Catarinense. Que se isso acontecer, pare e pensa a revolução que a gente vai ter, tá? Márcia, só para entender, quando acabou a pandemia, assim, vocês tinham quantos jovens na igreja de vocês? Olha, pastor, quando acabou a pandemia, eu acho que a gente não chegava a 15 jovens. E hoje, com quantos vocês estão aí, com essas duas classes? A gente tem mais ou menos uns 60. Mais ou menos uns 60. E você falou, pastor, tem que pagar o preço. Não é fácil. É noites dormindo até tarde, é tirando dinheiro do bolso, mas pena. Então, é exatamente isso daí. As coisas elas não acontecem por acaso. Então, você tem uma igreja que tem 15 jovens, e de repente, depois de um trabalho bem feito, agora você tem 60, isso só demonstra que quando a gente coloca no coração, que a gente faz uma coisa bem feita, o jovem vem. Às vezes o pessoal fala assim, não, o jovem não quer nada, tal. Na verdade, o jovem, ele é mais sincero do que os adultos. Os adultos, às vezes, vão lá naquele culto de quarta-feira, que é uma tristeza, ele vai lá naquele culto de domingo, que é uma tristeza. O jovem fala assim, cara, lá eu não quero ir, não. Mas faça um programa bem feito para ver se ele não vai. Ele vai. Então, eu acho que o lance da escola sabatina, né, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é, não espere por ninguém. Você que está assistindo essa live, fala assim, eu vou ser o fator de diferencial na minha igreja. Eu vou reescrever uma nova história. Vai existir um antes e vai existir um depois desse trabalho que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, ela falou, né, sobre o jovem quer experiência. E essa palavra é uma palavra que quase ninguém usava, só que ultimamente se usa muito, principalmente para essa geração. Essa geração realmente ela quer ter experiência. O que é experiência? Experiência é você pegar, é você sentir, é você participar, é você ver, é você comer. Então, eu acho que os jovens, eles têm que ter eles têm a necessidade de viver uma experiência e a gente precisa proporcionar isso. Por quê? Porque a escola hoje em dia tem a filosofia de que tem que fazer com que o seu aluno tenha uma experiência. Você vai no supermercado hoje, os mais modernos, eles têm pensamento de como fazer com que você tenha o quê? Uma experiência. Aí quando chega na igreja, é sempre aquela coisa meio chata, repetitiva, e ele já sabe o que vai acontecer. Então, eu diria para você, crie coisas alternativas para que ele tenha experiência. E alguns anos atrás, jovem não tinha sala, jovem não tinha lição, jovem não tinha direito a nada. De banco na igreja onde os jovens ficavam na hora da escola sabatina. Hoje em dia, grande parte das igrejas tem essa que a gente chama de sala customizada.
E isso é exatamente para que o jovem consiga ter uma experiência, ele possa experimentar alguma coisa, ok? Outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui, né? Gente, crente não bebe, mas come pra caramba. Faça festa. Mas por quê, pastor? Inventa um motivo. Inventa um motivo. Ah, tá começando o trimestre, vamos fazer festa. Final do mês, vamos fazer uma festa aqui dos aniversariantes do mês. Faz a festa. Aí você fala assim, tá, pastor, mas que horas que a gente vai fazer isso? Começa ali com café da manhã, tipo às 8h30, e pode ir até às 9h40, até às 9h15. Aí você fala assim, mas aí tá pegando o tempo da escola sabatina, é que você não entendeu que quando você está comendo com os jovens, você já começou a escola sabatina. Não é só cantar, orar e estudar lição. Comer com os jovens faz parte da escola sabatina. Então, crie motivos, mas tenha festas. Depois, ela colocou também a ideia de que todos estão participando. Gente, hoje em dia eu vou dizer para vocês qual é, na minha visão, o maior problema da escola sabatina jovem. Eu sempre vou nas igrejas, nas escolas sabatinas, e eu tenho percebido o seguinte: escola sabatina de jovens está se resumindo em: o povo chega, canta uma música, aí alguém fala assim, alguém tem pedido de oração, alguém tem agradecimento, aí o povo ora, aí uma pessoa abre a lição, começa a falar lá durante 30 minutos, quando ele acaba de falar, fala assim, vamos orar, e aí acabou a escola sabatina. Então, gente, não são 5 igrejas que são assim. Eu estou dizendo para vocês que são centenas que estão sendo assim. Então, aí o jovem não vem. Aí fala assim, mas por que ele não está vindo? Começa a colocar ele para participar. Para que ele tenha alguma coisa para fazer. Que ele faça parte ali de uma brincadeira onde ele está rindo, onde ele está participando, ele está mostrando o dom, o cara está pintando. Pô, ninguém sabia que o cara sabe pintar. Ele está lá mostrando o dom dele, ele está atuando, fazendo umas graças lá. Fala, cara, aquele camaradinho que não falava nada ali no cantinho da igreja, tal, está arrebentando. Então, tenta fazer com que todos participem daquilo que eles gostam de fazer. E não simplesmente uma única pessoa ou duas, mas que você coloque todos para fazer alguma coisa, ok? Mais 2 minutos e termino. E aí, a questão do jovem mais. Eu queria que você compreendesse que o nosso grande foco do Ministério Jovem, antes de falar o foco, né? A idade do Ministério Jovem da Igreja Adventista é de 17 a 30 anos. Isso aqui é jovem. A partir de 30 anos, você deve fazer parte de uma nova classe. Quem que pode ficar na classe dos jovens para poder estar com eles? São pessoas, jovens adultos, que têm a consciência de que eles não têm que fazer para os jovens, mas eles têm que ajudar os jovens a eles fazerem. Então, é muito importante que você que já não tem mais 30, ok? Tem gente aqui nessa live que tem mais de 30, que não é o meu caso. O Jorge deve ter mais de 30, né? A Márcia, não sei se tem 30 já, né? Então, assim, a gente, né? Agora, você tem que entender uma coisa. O nosso foco é fazer o jovem participar. É pegar aquele garoto de 18 anos e fazer com que ele participe. Entendeu? Então, não é necessariamente você fazer, é fazer o jovem a se desenvolver. Então, isso é algo muito importante, ok? Mais 1 minuto e a gente desenvolve, a gente termina aqui, ok? Eu queria que vocês compreendessem que a Escola Sabatina de Jovens é o lugar aonde o jovem que está perdido na igreja precisa se encontrar. Sabe aquele jovem que está meio perdido, não sabe, não conhece ninguém, não é amigo de ninguém? Quem faz parte da Escola Sabatina de Jovem tem que estar alerta para isso e tem que dar um jeito de acolher essas pessoas. Abraçar, perguntar como é que tá. Porque tem gente que não conhece ninguém na igreja e é tímido. Tem gente que não conhece ninguém na igreja, mas chega na igreja e em 1 minuto faz amigo com todo mundo, mas nem todo mundo é desse jeito. Então, a gente precisa ser um lugar de acolhimento. E a nossa classe de jovens é um lugar de acolhimento para quem? Para todos.
Absolutamente todos. Aquele que é rico, aquele que é pobre. Aquele que é branco, aquele que é preto. Aquele que é homem, aquele que é mulher, e aquele que está, de repente, se enquadra dentro de um outro espectro de sexualidade. Essa pessoa, ela tem que chegar na igreja, ela tem que se sentir amada, acolhida e cuidada na classe dos jovens. Sobre a questão das atitudes dela, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. Agora, nós, como jovens, devemos ajudar, abraçar e fazer com que todas as pessoas se sintam bem na nossa classe. Para isso, pergunta nome, abraça, sabe? Senta do lado, e eu tenho certeza que a sua classe vai ser uma bênção, ok? Eu tenho algumas outras coisas para falar, mas, Jorge, eu tenho outras coisas para falar. Passar um pouquinho mais, pastor, tranquilo, viu? A gente deixa deu para o 5 próximo minutos. trimestre, deixa para o próximo trimestre. A gente deu 5 minutos no começo ali, quiser falar mais um ou dois pontos, tranquilo. Não, mas eu finalizo aqui às 9 horas, pontualmente, e aí, então, na próxima vez eu falo mais um pouquinho. Beleza. Alguma pergunta? Isso, se tiver alguém que tiver alguma pergunta aí, tanto para o pastor Elmar quanto para a Márcia, né, que estão aqui, de repente, né, aqui bombou o chat ali, bastante coisa ali, o pessoal comentou, elogiou bastante aí as apresentações de vocês e tudo mais, o pessoal curtiu bastante, estão até escrevendo aqui que pode continuar a live, viu, não tem problema. Mas tá tudo bem gravadinho aqui, né, para uma galera que não pôde realmente estar com a gente aí, né, por causa de outros compromissos e tal, mas assim, quem não participou e de repente resolver não assistir depois, vai estar perdendo aí um conteúdo muito bacana aí que foi apresentado essa noite, né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma situação? Pode abrir o áudio aí e pode participar com a gente aí sem problema, viu? Alguém mais alguma questão aí? Essa aqui é a nossa primeira live trimestral, né? Então agora preparem-se para que a cada 2 ou 3 semanas antes de iniciar um novo trimestre, a gente vai se reunir num bate-papo desse jeito, né? Cada um no seu canto, cada um no seu lugar, né? Com convidados diferentes, né? Então, foi muito bacana aí ter o pastor Elmar com a gente, né? A Márcia com a gente, o pastor João Nicolau, que nos ajudou ali também na introdução, e a cada quase início de novo trimestre, a gente vai estar convidando gente diferente e tal, para ir ajudando a gente. Pastor Elmar já fica como convidado do próximo, porque ele já tem uns pontos para acrescentar no próximo trimestre aí, tá bom? Gente, olha só, vamos fazer um bom uso dessa lição, viu? Vamos caprichar, tá? É uma lição muito especial, a lição de jovens, ela é fantástica. Como eu falei no começo, eu até eu abri aqui, e aqui tem um esquema muito bacana, não sei se você vai conseguir olhar aqui, esse quadrinho aqui, que está na página 4, ele é muito bacana porque leva aí para um site e também para alguns vídeos no YouTube do autor da lição, tá? O autor da lição preparou aí uma lição espetacular e ele ele cita ali algumas frases bacanas, uns vídeos interessantes de lugares diferentes, né, onde certas circunstâncias aconteceram. Então, vale a pena a gente explorar um pouquinho, além de somente ler o conteúdo, explore alguns acréscimos aí, que vai ajudar você a ter mais conteúdo para apresentar para os seus jovens, beleza? E conte com a gente sempre que você precisar, né? A gente sabe que tem muita gente talentosa aí, muita gente criativa, muita gente está se esforçando, fazendo o máximo aí pela classe, né? E tem sido uma bênção aí, então vamos continuar fortalecendo a nossa classe da Escola Sabatina, beleza? Pastor Elmar, pode orar para a gente aí e vamos estar fechando já, porque ficou uma live assim, né? Pontual, concisa, muito bem apresentada, um conteúdo excelente, mas com aquele gostinho, né, de quero mais, com certeza muita coisa boa vai vir aí à medida que vamos nos reunindo outras vezes, beleza? Amém. Que Deus abençoe a liderança aí da Catarinense, estado maravilhoso, com uma liderança comprometida. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por esse conteúdo que foi colocado aqui. Agora, nos dê uma boa noite na tua companhia. Abençoe o pastor Jorge, juntamente com toda a sua liderança, e que esse próximo trimestre possa ser uma bênção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pastor. Valeu, Márcia. Valeu todo mundo aí que participou. Deus abençoe muito você. Bom descanso e até o próximo, viu? Logo, logo o link fica disponível. Vai chegar para você. Se você quiser assistir para anotar alguma coisa, vai ficar à sua disposição. Beleza? Valeu, galera. Maranata. Boa noite. Até mais.